Fala pessoal, tudo bom? Felipe Moraes aqui, né? Eu sou sócio da FM Consultoria, uma empresa voltada a branding, posicionamento de marca, inovação. E hoje nós vamos falar sobre o atendimento no luxo. Vocês estão percebendo? Estou chegando a estamos quase ao 100º episódio, desde agosto, estamos aqui, hoje é junho de 2027, mais precisamente dia 27 de junho de 2026, desculpa. E desde agosto de 2025 eu estou fazendo esse podcast. Toda semana, dois episódios novos sobem aqui para vocês, tem os cortes e tudo mais. Está sendo bem legal, está sendo uma visualização legal, o pessoal está gostando, tem recebido bastante feedback positivo, né? Às vezes eu vou numa reunião, o pessoal já assistiu, às vezes eu vou falar com algum cliente, eu mando o podcast, eles assistem, tem alguns grupos de WhatsApp que eu participo, então quando tem um tema inerente ao grupo do WhatsApp eu posto lá, e está sendo uma repercussão bem legal, o pessoal tem gostado bastante. E eu tenho falado de vários temas, e os temas que eu mais tenho trazido para esse debate são temas que eu estou trabalhando nesse momento. Então eu estou falando bastante de wellness, e vocês vão ver, hoje eu vou gravar 5 episódios. Eu estou aqui no Parque do Povo, aqui em São Paulo. É um parque que eu adoro, eu gosto muito daqui. Tem uma história aqui, isso aqui era um campo de futebol, eu vinha jogar aqui quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu vinha jogar bola aqui com o nosso querido amigo Tadeu, Luiz Grande Tadeu Moreira, né? Amigo do meu pai, amigo também, um abraço aí para ele, para Elzinha, pro Rodriguinho, para Renata, que é a esposa do Rodriguinho, para a filha deles, que eu esqueci o nome, desculpa, Rodriguinho, para Robertinho, para o Fernando, a Robertinha é irmã do Rodrigo, o Fernando é o marido dela, também para o filhinho deles também, enfim. E aí eu tô trazendo muito desse mercado para cá, né? E até coincidentemente, agora que eu percebi isso, uma coincidência, que eu tô aqui falando de luxo num dos parques que é considerado talvez o parque mais luxo aqui em São Paulo, né? É uma região extremamente nobre aqui. Estamos aqui no Itaim, aqui é a Marginal, aqui atrás é a Marginal, aqui a gente está no Itaim, né? Todos os prédios aqui, grandes agências de publicidade estão aqui. Então eu vou trazer para cá para vocês. Bom, feita a introdução, vamos falar. É uma matéria, pessoal, que saiu no Mercado e Consumo. Então é um dos sites que eu sempre trago aqui como referência. Eu gosto de passar essas referências para vocês. E ele fala o seguinte, uma coisa que começa aqui o estudo é meio óbvio, tá? Que é o seguinte, quem está no luxo gosta de se sentir ultra especial, trazendo uma experiência única. Esse é um pilar de sucesso do luxo. Perfeito. Recentemente, vocês vão ver aí na semana passada, eu coloquei um podcast no ar, onde eu falo de uma entrevista que a Juliana Pereira, que é a CEO da Montblanc no Brasil, que é uma pessoa espetacular, extremamente acessível. Toda vez que eu precisei mandar mensagem para ela foi educada, super solícita. Inclusive, eu fiz um corte, marquei ela mandou um inbox super carinhoso, me agradecendo e tudo mais. Então vocês vão ver que a gente vai falar sobre isso. E o pilar do sucesso, ser exclusividade, é meio óbvio. Quando você vai numa loja da Montblanc, você tem um atendimento exclusivo. Quando você vai numa loja da Rolex... Então, por exemplo, eu fiz um estudo, e está aqui nesse podcast, no Pode Planejar. Aliás, curte aqui, começa a seguir a gente aqui no Pode Planejar. Vocês vão ver que eu fiz um estudo disso. Eu fui até aqui do lado, tem o Shopping JK Iguatemi, é pertinho aqui. Inclusive, a hora que eu acabar de gravar, eu vou almoçar aqui no shopping, que é só atravessar a rua. Aonde eu fiz lá um estudo, por exemplo, a Rolex tem dentro da loja da Rolex, do Shopping Iguatemi, não desse JK Iguatemi, do Iguatemi na Faria Lima, tem uma loja, uma loja lá dentro e tem uma sala especial lá para atender. Ah, por que essa sala especial? Cara, porque às vezes vai chegar uma pessoa lá no bolso mesmo, para não chamar muito a atenção, com um relógio que custa 100, 120 mil reais. Essa pessoa não quer ser atendida na frente de todo mundo, ela quer ter uma exclusividade. Então é isso que a gente traz aqui. A experiência do luxo não é dito, mas ele é sentido. Então eu não preciso mostrar assim, eu não preciso fazer uma campanha dizendo, olha, eu sou a Montblanc e eu vou trazer aqui luxo para vocês, eu vou trazer aqui uma experiência única, eu vou trazer um acolhimento. Não, é sentido, é visto. As pessoas chegam no shopping, elas entendem essa exclusividade. Por exemplo, aqui no JK, quando eu vim fazer essa matéria, eu fiquei um final de semana inteiro. Inclusive o João, meu sobrinho, veio comigo no sábado. Eu fiz sábado e domingo, no sábado o João veio comigo, ele quis vir. E aí a gente viu assim, lojas fechando. Então assim, 3 horas da tarde, o segurança olha e fala, sei lá, vou chutar um número, não sei, eles sabem, óbvio. Tem 20 pessoas na loja, fecha, calma. Quando essas 20 pessoas, quando alguém sair, você entra. Isso é a sensação da exclusividade.
Tem processos e metodologias, óbvio, né? O luxo exige que as pessoas se sintam bem o tempo todo. Isso é fato. Então, assim, o luxo, a gente trabalha com pessoas altamente exigentes, a gente trabalha com pessoas que tranquilamente saem das suas casas num sábado de manhã como esse, vêm aqui no parque, andam, o AirPod mais top, com o iPhone, hoje o 17, né? O 18 deve sair em breve, mas hoje o mais top é o 17, no bolso, calçando aquele tênis da On, que custa aí algo em torno de R$1.800, com uma meia da Nike, que deve custar aí uns R$180, um shorts, uma camiseta aí, que deve custar uns R$2, R$3 mil essa camiseta, um óculos de R$2, R$3 mil, sai daqui, vai no shopping, almoça, quero comprar uma Montblanc, desce na Montblanc, compra uma caneta de R$4 mil, como se nós, pobres mortais, comprássemos uma Coca-Cola no bar aqui da esquina. Então, o luxo, ele tem isso. Cada ponto de contato importa. Então, aí a gente vai trazer aqui um pouco sobre branding. O branding no luxo é tão importante como ter um bom atendimento. Por quê? Porque o bom atendimento alinhado com o branding é a promessa versus a percepção. Ou seja, o que eu prometo de marca e o que eu entrego de marca. Essa é uma grande diferença. Existem muitas empresas que elas prometem na campanha e chega na entrega, não tem essa entrega. Eu costumo falar bastante da Montblanc, quem me conhece sabe, eu sou viciado em Montblanc, eu tenho assim, um carinho pela Montblanc, tenho um monte de produto da marca da Montblanc e tal. Por que eu falo isso? Porque assim, independente, se eu for agora, aqui no JK Iguatemi tem, se eu for agora, vou falar da experiência que eu tenho no Shopping Morumbi, eu morei 10 anos perto do Shopping Morumbi, então o Shopping Morumbi foi um shopping que por 10 anos eu frequentei muito. Hoje eu moro do outro lado da cidade, então eu não vou mais tanto no Shopping Morumbi. Mas, vou falar da experiência de lá. Toda vez que eu entrei no shopping, os vendedores sabiam que eu não ia comprar nada. Eu tava lá só vendo. Eles sabem, né? Eles já me conhecem, eles sabem o quanto eu gosto. Eu fui tão bem atendido como quando eu fui lá e comprei o fone da Montblanc, aquele headphone. Eu fui tão bem atendido como eu fui lá quando eu comprei esse óculos. Também fui muito bem atendido lá. Então, independente se eu for comprar ou não alguma coisa na Montblanc, eu sou muito bem atendido. Isso é o branding. Isso é o que a marca promete e é o que ela traz para cá, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse bom atendimento que é o core desse podcast aqui, desse episódio, né? Temos que ter treinamento, processo, sistemas, ferramenta, controle, suporte, gestão, conhecimento e posicionamento. Posicionamento não é um slogan, é uma atitude. Então, quando eu tenho um bom treinamento para as pessoas, quando eu tenho todo um processo, então, olha, o cliente entrou na loja, vai você fala isso, você faz assim, você dá um café, você traz uma champanhe. Se você sabe que esse cliente é um cliente que vem aqui recorrente comprar, você faz isso. Se ele não vem, você tem que oferecer isso. Faz assim, mostra isso, mostra aquilo, tal, tem que ter processo. Tem que ter sistemas. Então, ó, pessoal, hoje a gente trabalha com reconhecimento facial. Em 2010, o Aldo Biadini foi meu chefe depois na Aposta 1. Sim, eu já trabalhei com casa de aposta, não tenho a menor vergonha de falar sobre isso. O Aldo, ele trouxe um sistema para o Brasil. O Aldo é um brasileiro, mas ele mora em Londres há muito tempo. E ele trouxe um sistema para o Brasil que as pessoas, que quando você entrasse na loja, isso 2010, a gente está em 2026, está na metade de 2026 já. Quando você entrava na loja, reconhecia a sua face, né? Já se conectava com as suas redes sociais e já passava informação, isso sem inteligência artificial, tá? Já passava informação no celular do vendedor de quem era você. Então, vamos supor, eu entrei na loja, reconheceu, batia no meu Facebook, óbvio, as informações abertas. Ó, o Felipe é casado, hoje eu não sou mais, mas na época eu era. O Felipe é casado, o Felipe tem uma filha, isso obviamente que eu ainda tenho, graças a Deus. O Felipe torce pro São Paulo, o Felipe gosta de Ferrari, porque eu seguia o grupo da Ferrari. Esse é o perfil do Felipe, como é que você vai abordar. Então tem que ter sistema para isso. Se em 2010 a gente já tinha esse sistema, como é que a gente está hoje? Com inteligência artificial e com tudo mais. O controle, então você tem que ter uma pessoa de gestão para olhar aquilo e direcionar os vendedores para o melhor atendimento. Você tem que ter todo o suporte, então você tem que estar todo momento treinando o seu vendedor, traz pessoas para fazer palestra. Eu já fui dar palestra em loja, né, para falar sobre branding, sobre posicionamento de marca, mas traz uma pessoa para falar de atendimento, traz uma pessoa para falar de luxo, traz uma pessoa para falar de mercado, traz pessoas para todo momento você estar colocando informação na cabeça dos seus vendedores para que eles possam fazer um melhor atendimento. Tem que ter a gestão, tem que ter todo o conhecimento. Então, conhecimento, como é que você vai ter conhecimento?
eu vi o podcast do Felipe e eu já sei tudo sobre atendimento de luxo. Não, esse podcast aqui vai ter 15, 20 minutos no máximo, você não vai saber. Estuda, vai atrás, pesquisa faculdade, faz curso online, contrata profissional para dar... Pô, tem vários profissionais aí do mercado. Cara, se você chega para um... Lógico, né? Tem preços e preços, valor e valor. Mas às vezes você chega para um profissional do mercado e fala assim, olha, é o seguinte, eu preciso dar um workshop de 4 horas pro meu time. Eu quero que você entre lá e durante 4 horas você fale sobre posicionamento de marca, sobre comportamento de consumo, sobre tendências, tá bom? Eu vou te dar aqui R$2.000. Cara, a não ser que o cara seja milionário, mas quem que não vai topar R$2.000 para ficar 4 horas falando com 10, 15 pessoas na venda? E aí quando acaba essa venda, você dá um kit para pessoas, vai lá, sei lá, vou dar uma palestra na Montblanc, acabou, meu, dá uma Montblanc pro cara, pô, você gaste mais, gastou 2.000 com ele, gaste mais 3.000 de brinde com ele, de produtos que você tem. Cara, esse cara vai virar advogado da sua marca, ele vai defender, ele vai postar nas redes sociais, ele vai falar do treinamento, esse treinamento vai ajudar, as pessoas vão vender melhor. Então, tudo isso a gente tem que ter. O grande erro das marcas é não desconstruir a ideia de que o sucesso se mede apenas por transações. É isso que eu estou falando. As marcas estão ignorando a profundidade do impacto que geram na vida do cliente, segundo a Sandra Ayashida, da LP Experiências. Esse estudo aqui é deles, tá? Da LP Experiências, por isso que eu quis fazer questão de falar que é uma matéria do mercado de consumo, de um estudo da Sandra Ayashida, desculpa se eu falei errado, mas acho que é assim, H-A-Y-A-S-H-I-D-A, da LPE Experiências. Então ela faz, o que ela fala? Que as marcas estão ignorando a profundidade de impacto que gera na vida do cliente. Pessoal, eu já falei isso, vocês podem procurar aqui no podcast, vocês vão achar outros podcasts, eu falando sobre branding, sobre como as pessoas estão procurando a transparência, o acolhimento, como elas estão procurando a confiança, a coerência, a consistência de marca. Então tudo isso está sendo ignorado, por quê? Porque na cabeça de um gestor com uma visão fechada, míope, ele só vai olhar valor. Não, ó, esse cara, a gente tem que vender 50 mil na loja, tá bom, mas assim, você tem que pensar que o consumidor ele está cada vez mais exigente, cada vez mais informado e cada vez mais olhando coisas que ele não olhava outras vezes. Então hoje não, há um tempo já, o consumidor tem um celular na mão com um computador. Ele entra lá, ele quer ver, ele quer ser acolhido, ele quer ser entendido, ele quer se sentir exclusivo. Isso em todas as classes. Na classe AAA, que é o mercado de luxo, então, muito mais. A massa foca, né, na transação, o luxo foca na transformação. Então é isso que a gente tem que trazer, é essa transformação. Vou dar um dado aqui, ó. 71% dos consumidores de luxo afirmam que o valor de uma marca é definido por sua capacidade de oferecer experiências significativas e exclusivas, que estejam ligadas a valores pessoais. É fácil, que nem eu dei o exemplo, de uma pessoa, um homem, uma mulher que seja, sair daqui do parque e aqui no JK Iguatemi e comprar uma caneta da Montblanc? Mas o que essa caneta da Montblanc traz de valores que essas pessoas vão gastar 4, 5, 6 mil reais? Às vezes a gente fala assim, né? Às vezes eu brinco muito em sala de aula, tá? Eu falo assim, pô, você pega um jogador de futebol, vamos lá, eu sou São Paulino, vamos pegar o Caleri. O Caleri ganha 1 milhão por mês. O cara que ganha 1 milhão de reais por mês, ele chegar num shopping e comprar uma caneta de 5, 6 mil reais, não é nada. Mas será que ele vai se interessar em comprar uma caneta de 5, 6 mil reais? Por quê? Só porque durante o ano, entre salário, 13º, premiação, bicho por ganho, já que ele ganha 15 milhões por mês, por ano. Ele vai comprar uma caneta de 5 milhões de 5 mil só porque eu tenho 15 milhões na minha conta, eu vou comprar. Não, não é isso. Então tem que ter toda essa transformação, todo esse entendimento do luxo para trazer. O luxo altera o estado emocional das pessoas, elevando a percepção de si. Então quando eu estou com uma roupa que remete ao luxo, eu trago uma outra percepção de mim e eu quero que as pessoas vejam isso. Como é que eu trabalho isso? Isso é branding, isso é posicionamento. Isso não é só campanha, isso é atendimento, isso é entender o consumidor. Tá? Transformação do luxo não é a compra do produto, mas quando vive uma experiência. Atendimento é experiência. De oportunidade de fidelizar. Experiências comuns ou ruins não fidelizam. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui, né, que já deu quase 15 minutos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quer fazer um bom atendimento no luxo? Não é só a menina bonitinha na loja com a roupinha impecável, o perfume, o cabelinho, o homem com a barba feita, o relógio legal. Não. É entender
todo o contexto de branding e trazer esse branding para dentro do ponto de venda.